consequência. Então, por que a gente resolveu fazer a POC? Nós temos hoje mais de 10 reatores. Então, o custo de implementação geral numa fábrica inteira seria muito alto e nós não tínhamos o ROI. Então, assim, nós sabíamos, por instinto, que isso nos geraria grandes ganhos, reduções de problemas de qualidade, mas sem um número, eu não tenho como calcular o retorno do capital investido. E aí sempre cai naquela sinuca de bico. Como é que eu vou pedir um investimento se eu não tenho um retorno de capital investido? Então, quando a gente faz uma POC, que é uma prova de conceito, nós pegamos um equipamento, no nosso caso foi um equipamento chamado Reator 8, que faz a parte de esmaltação para o próprio grupo WEG, e nós implementamos ali uma prova de conceito desse Buildwise e também do que nós acharíamos que seria necessário para fazer a digitalização do equipamento e depois, se nós tivéssemos um cálculo de ROI positivo, calcular o retorno para a fábrica toda. Então, eu acho muito interessante que as empresas pensem em fazer essa POC sempre, porque é uma prova de conceito para entender o que é digitalização, para entender qual que é a sua parte também nesse processo e para entender se a sua dor é aquela e entender melhor ainda o seu próprio processo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa dor está ali, mas na verdade ela não está bem ali. Então, quando a gente faz uma digitalização, não é pegar o processo que você tem e colocar num sistema de computador ou alguma coisa nesse sentido, que é a visão que o pessoal tem. Na verdade, é você coletar os dados do teu processo, fazer com que se tenha uma leitura deles e aí sim, na sequência, poder usar uma inteligência artificial para te dar uma melhor decisão na tomada final do que você vai investir, se o teu CAPEX vai ser direcionado para aquilo ou não. Então, eu acho que fica um conceito meio geral para todos, né? Mas sim, se fazer uma POC, que é um investimento menor, que você consegue até assumir um risco junto a uma diretoria, que é um valor mais baixo, mas com uma possibilidade de ganho maior, que é o que vai acontecer aqui conosco. Eu gostei muito do que você falou, Cris, que era assim, olha, começa com o que você tem. Gaste pouco, aprenda rápido, porque a POC é um processo mais rápido e é econômico. Então ali você pode se apoiar, né, para depois conseguir fazer um projeto maior quanto a isso, né? E aí você evita essas dificuldades, como você falou, de aprovação internamente. Então, olha, eu tenho um projeto aqui esse projeto nosso está indo para 4 meses, certo? Então foi um projeto de 4 meses que a gente vai falar um pouquinho dos resultados mais para frente, mas que já deu para criar um relatório ali, um boletim de medição, levar isso para a diretoria e falar, olha, isso que a gente está fazendo está com um caminho muito assertivo, vale a pena a gente fazer um processo maior. É por isso que a BeerMind geralmente começa com projetos menores em alguns clientes, provando de fato o conceito, né, como diz a POC, provando o conceito que a gente quer levar. Tiagão, quer complementar? Você não vai transformar o seu Fusquinha numa BMW na primeira levantamento que você vai fazer, né? Exato. Então, na verdade, você tem que entender o que você precisa. Eu acho que esse é o ponto, e até foi o que o Thiago, o pessoal da BeerMind, o Diego, todos vieram aqui, nos ajudaram a fazer primeiro um mapeamento do nosso processo. Então, a gente trouxe a BeerMind, logicamente que nós temos uma facilidade, que é a nossa unidade de negócio WEG Digital, que nos ajuda muito, né? Então, assim, todo o pessoal lá nos direciona para o que são as melhores empresas, né? Inclusive, a BeerMind para mim, é uma das melhores que a gente tem no Brasil nessa parte. E direcionando isso, a gente trouxe o pessoal da BeerMind, e assim, não tem custo, não tem nada, mas traga o pessoal para dentro para fazer uma leitura da sua fábrica. Faça uma leitura de quais são os seus problemas, as suas dores, e aí sim fazer um plano de digitalização. Então, assim, é começar de pouquinho, com investimento, com uma POC, com uma leitura, para você poder também ter segurança do investimento de CAPEX que você vai fazer. Não, e acho que a Cris foi muito bem assertiva no que ela falou, porque assim, algumas pessoas chegam para a gente e falam assim, gente, mas por onde começa? E eu sempre falo, qual dor você tem? Ah, não, mas dor não é digitalização. Não, qual dor você tem? Comece pela dor, seja ela econômica, seja ela por qualidade, que também pode ser transferida em valor econômico, pode ser por atraso. Então, tenha muito bem clara a dor. Se o problema está muito bem detalhado, a solução é mais fácil. Tem até, não vou lembrar o nome aqui do autor, né? Não sei se foi o Einstein ou se foi o presidente dos Estados Unidos, mas ele falava assim, se eu tiver 1 hora para cortar uma árvore, eu fico 95% do tempo afiando um machado. Então, o que ele quer dizer com essa analogia? Entenda muito bem o problema a ser resolvido. Porque se você entendeu muito bem, pode ser que a solução é mais simples do que você imaginava.